Oi, pessoal! Como muitos já sabem, esse é o mês do nosso aniversário. E para comemorar, a gente vai começar a soltar aqui alguns áudios que vocês, ouvintes, mandaram pra gente. Inclusive, se você quiser mandar o link do nosso grupo do Telegram tá aqui embaixo na descrição. Aí você pode mandar lá ou mandar pra alguma das meninas, a Mari ou a Keila, que estão lá no grupo também, tá? Beijo! Oi, musas! Eu tô aqui para parabenizar vocês por um aninho e que sejam muito mais aí vindo. E também quero agradecer por fazerem parte da minha rotina, por estarem todos os dias comigo no meu trabalho, na academia, como estou agora. Vocês não fazem ideia o quanto isso é importante e especial para mim. Por compartilhar minha história, porque eu tenho algumas aí, e também por dividir a de vocês. E quero que saibam que eu me sinto ouvida, eu sinto que por ser imigrante aqui, principalmente, e dividindo essas histórias, eu sinto que eu não estou sozinha. Espero que vocês cresçam mais e mais e mais. Todo o sucesso do mundo para vocês. E é isso, feliz aniversário! Oi, Keila hoje aqui. E a história é daquelas de se escutar debruçada, com a mão no queixo, assim, sabe? Segurando literalmente para não cair. Essa é uma das histórias mais improváveis que eu já escutei. Não só aqui no podcast, mas na minha vida toda, eu diria. E olha que eu sou psicóloga. Depois eu vou querer saber o que vocês acharam, se já ouviram algo parecido ou se sabem de alguém que já passou por isso. Bora lá? Mas então, eu conto ou você conta? Hoje nós vamos para a história da Tânia. Tânia tem 37 anos, mora em São Paulo, é advogada, é casada e, para contar essa história, nós vamos dar um rolê aqui no tempo, para contar como foi que ela, lá em 2006, quando ela tinha 17 anos, conheceu o Joel. Nesse período, os dois estavam estudando no cursinho pré-vestibular. E foi ali que do nada uma química rolou entre eles. E foi aquela paixão ardente. Sabe, quando você encontra alguém e dá aquele frio no estômago e aquela sensação que só uma paixão nos causa, de que a gente não tem nenhum grande problema para resolver, que tá tudo lindo. Eu adoro. Mas, muito aí nesse começo, em que é difícil, né, racionalizar, a Tânia já se sentiu culpada, porque ela estava super focada em passar no vestibular. E apesar dos dois se encontrarem com bastante frequência, ela não quis assumir nada sério, para não perder o foco nos estudos. Musa! E todo o empenho da Tânia acabou dando certo. Ela passou na universidade, começou o curso e só depois eles começaram a namorar, no ano seguinte, em 2007. Embora ainda muito no início da vida adulta, antes do Joel, a Tânia já tinha tido um outro relacionamento mais sério, com outro carinha aí que, infelizmente, foi uma péssima experiência. Por quê? Nesse outro relacionamento, as famílias eram muito amigas e como eles eram muito jovens, rolou uma certa pressão para que eles investissem num casamento. Então a Tânia logo fez uma proposta para o Joel. Olha, é o seguinte, nada dessa coisa de família no meio do namoro, porque eu quero evitar qualquer semelhança com o que eu já vivi no passado. O Joel aceitou. E eles seguiram juntos o namoro em que os dois evitavam contato com a família. O tempo foi passando e um pouco mais de um ano de relacionamento, lá em 2008, ela precisou ir na casa do Joel, que na época morava com os pais. E eis que a sogra dela chegou do trabalho. A Jandira, que foi super simpática ao ver a nora ali,
na casa dela pela primeira vez. Foi educada e ofereceu um café. Tânia aceitou e pela primeira vez sentaram para bater um papo. E, inclusive, ela disse que adorou a sogra e que ela foi muito querida desde esse primeiro encontro. A Tânia jamais imaginaria que algo tão simples pudesse trazer uma informação tão imprevisível. A conversa começou assim, com coisas aleatórias, horóscopo, as coincidências entre eles e tal. Aquela conversa bem leve, tranquila, assim, de quem tá se conhecendo mesmo, né? E ela ali, conversando com a sogra, uma pergunta aqui, uma pergunta lá. E aí, uma porta de entrada pro assunto foi que os dois têm o mesmo mapa astral, a Tânia e o Joel. Então, mesmo signo, mesmo ascendente, mesma Vênus e a mesma Lua, que eu fiz questão de destacar aqui, que é em Áries. Deus abençoe. E esse assunto cheio de coincidências fez a conversa tomar um outro rumo, das origens das famílias, que tanto a família da Tânia quanto a do Joel vieram da Itália. Inclusive são bem parecidos nos trejeitos, né, do jeito de falar alto, gesticular bastante, cozinhar em família, mesa farta, toda aquela coisa. E aí uma comenta uma coisa e ri, a outra comenta, ri também, fala alto, até que elas começaram a falar dos sobrenomes, para localizar se elas conheciam as regiões da Itália que vinham as famílias. E aí a Tânia contou a história da família dela, de como eles saíram da Itália e chegaram no Brasil. Então, bora contextualizar que esses detalhes são bem importantes nessa história e para o rumo que ela vai tomar. O bisavô da Tânia, então o pai do avô paterno dela, era de uma família rica lá na região da Toscana. Eles tinham uma vinícola, um pequeno castelo com o nome da família. Rica. E ele se apaixonou, o bisavô, por uma filha de um dos funcionários dessa vinícola. E aí, por uma questão de diferença social entre as famílias, eles viveram esse amor de uma maneira meio escondida, proibida, até que a bisavó da Tânia engravidou. E, infelizmente, na mesma época, seu bisavô foi convocado para lutar na guerra. E o que eles fizeram? Fugiram. Fugiram a bisa e o biso da Tânia da Itália para o Brasil. Levaram apenas as roupas do corpo e alguns pertences. Chegando no Brasil, mudaram até a grafia do sobrenome para não serem encontrados por medo de serem localizados e punidos pela deserção da guerra. Eles se instalaram, gente, numa cidadezinha próximo de São Paulo. Uma cidade mais do interior, assim, tipo uma roça mesmo, sabe? Onde nasceu o primeiro filho do casal. E alguns anos depois, nasceu o avô paterno da Tânia, seu Roberto, que sempre foi uma criança muito amorosa, que cuidava dos amiguinhos, da vizinhança, sabe? Por quê? Desde criança, o seu Roberto já tinha a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. Até ali, elas já tinham tomado a primeira xícara de café. E Jandira foi servindo mais ali para Tânia, mostrando que ela estava interessada em saber mais da história, né? Interessada em saber também a história da nora. E ela foi contando. Para contextualizar a história da família dela, ela começa contando da migração do biso e da bisa para o Brasil. Conta, né, que eles tiveram ali os 2 filhos e que, infelizmente, o seu bisavô faleceu em um acidente de carro em que o segundo filho, o seu Roberto, estava junto e que quase morreu também. Ele, inclusive, ficou com uma marca do acidente, uma cicatriz muito profunda no rosto, que acompanham ele até a velhice. Então, a partir desse momento, sem o pai e ainda muito jovem, o Roberto conseguiu um emprego em São Paulo e passou a trabalhar e estudar muito, até que ele conseguiu entrar na faculdade de medicina da USP. E foi lá que ele conheceu a dona Zusa, a avó de Tânia, que também era estudante de medicina. Filha de uma família libanesa,
também recém-chegada, né, de imigração ao Brasil, e eles se casaram ainda durante a faculdade. Viveram o amor de uma vida inteira, foram 70 anos juntos, casados. Me envie uma DM, pelo amor de Deus. Precisamos de detalhes. Gente, 70 anos de casado. É muita história, é muita vida, né? Mas enfim, voltando aqui ao bate-papo da Tânia com a sogra. Depois de contar a história, ela comentou o sobrenome dela, né, por parte de pai. E seguiu assim: Ah, então, sogra, e é daí que vem o meu sobrenome por parte de pai. Tânia Toledo. E na hora que ela falou isso, ela percebeu que a feição da sogra mudou completamente na hora. As duas ficaram em silêncio e Dona Jandira ficou pensativa, olhando para Nora, com uma cara de, Eu conto ou você conta? sabe, de que alguma coisa tinha para ser dita a partir daquela informação. E foi aí que a sogra perguntou: Você é parente do doutor Roberto Toledo? Só que a Tânia já estava acostumada com essa pergunta. Por quê? Aqui eu vou contextualizar um ponto muito importante para vocês. E eu imagino que vocês estão imaginando 1000 coisas, e eu também tenho certeza que ninguém poderia imaginar o que vem daqui para frente. Vou contar para vocês do mesmo jeito que eu descobri, tá? Quem era o seu Roberto? Além de ter sido uma criança cuidadosa, como eu disse no início, foi um avô muito querido para Tânia. Foi o grande amor da vida da avó da Tânia. E foi o médico de muitas famílias. Cuidou de muita gente através da sua profissão e também da sua fé. Ele foi professor de faculdades de medicina, era espírita praticante, autor de alguns livros psicografados, trabalhou com Chico Xavier e foi um dos fundadores da Associação Paulista de Médicos Espíritas. Ele trazia muito da doutrina espírita nas consultas que ele fazia. Então ele falava muito sobre amor, auto-perdão, aceitação. E desde muitas décadas atrás, já correlacionava doenças físicas com questões psicológicas e emocionais não tratadas, que aqui a gente pode pensar doenças psicossomáticas. Ele também psicografou alguns livros no assunto doença da alma, que eram bem à frente do pensamento da época. E durante muitos anos, ele clinicou gratuitamente, atendendo a domicílio ou até mesmo no consultório dele, pessoas que precisavam de atendimento, mas não tinham como pagar. Então ele atendia todos de forma muito paciente, com amor e com carinho. Porque era assim que o seu Roberto pensava a vida. Ele era daquelas pessoas que nunca se esqueceu de onde veio. Então ele carregava suas origens, né, de quando era criança, de viver em comunidade, cuidar um dos outros. Sempre fez questão de atender gratuitamente as pessoas que chegavam até ele, né, em alguma situação de dificuldade financeira. Ele sempre abraçava seus pacientes, ouvia com atenção, empatia, e por tudo isso era sempre carinhosamente lembrado por pessoas que a Tânia não conhecia, pessoas aleatórias para ela. Então, quando a sogra fez essa pergunta, para ela foi uma coisa comum. Ela falou que quando ela falava sobre o nome dela em algum contexto, às vezes, sei lá, no médico, numa recepção, em algum lugar, ou conversando com alguém, sempre aparecia alguém que associava e lembrava do avô dela. E ela achou que era só disso que se tratava. Mas não era. Foi nesse dia, num bate-papo, num café ali, em que a Tânia tanto tentou evitar, que, inclusive, né, nesse dia, gente, faziam apenas poucos meses que o seu Roberto tinha falecido, ali mesmo, em 2008. Então, foi aí, né, depois que eu contei toda aqui essa parte do Dr. Roberto, para vocês entenderem bem o que acontece agora, que ela respondeu. Ah, sim! O meu avô, infelizmente, que faleceu recentemente, era o seu Roberto Toledo. Você conheceu ele? E ela ficou chocada, emocionada.
bebeu uma água e começou a contar. A sogra da Tânia disse assim: Olha, o seu avô fez parte da minha história, e não só da minha, mas do Joel, o seu namorado também. Tânia ficou surpresa e nem conseguiu perguntar nada. E a sogra seguiu contando que quando ela engravidou, foi uma gravidez de risco. Ela tinha pressão alta, sofria com muitos enjoos, não conseguia se alimentar, estava perdendo peso. Ela estava se sentindo muito desamparada. Ela procurou por uma benzedeira que fez algumas rezas por ela, mas que também indicou que ela procurasse atendimento de um médico que atendia gratuitamente. Disse que ele poderia ajudá-la. E esse médico era o avô de Tânia. Ela se consultou com ele gratuitamente, porque não tinha condições de pagar a consulta. E depois da consulta e seguir o tratamento, que foi indicado para ela, com medicamentos, mudou a dieta, fez também alguns tratamentos espirituais que foi recomendado ali por ele, e principalmente com muita escuta e acolhimento do seu Roberto, finalmente a gravidez estabilizou e o bebê nasceu saudável. Esse bebê é o Joel, que na época dessa descoberta era ainda o namorado de Tânia. Gente, eu contei essa história que eu fiquei emocionada em várias partes. Contei não, li. E aí eu pensei, na hora que eu for contar, talvez me emocione também, porque além de ser algo muito improvável, a figura do seu Roberto, e a figura dele para a neta é muito bonito. Olha só. Então, a Tânia, que inicialmente não queria tanta proximidade com a família do namorado, mal sabia ela que ele já teria um laço muito bonito e muito antes, lá do início da vida do Joel, em que o avô dela salvou a mãe dele daquela situação difícil e isso ajudou para que ele viesse para o mundo saudável. Ela ficou muito emocionada, porque de certa forma ela acredita que o nascimento e a saúde do Joel foi graças ao tratamento que recebeu ali do seu Roberto. E detalhe, ela nunca mais se consultou com ele depois do tratamento. Nunca mais teve notícias dele, mas guardava com amor na memória o nome do médico que atendeu ela e o seu bebê, ainda na sua barriga, há décadas atrás. E aí a Tânia colocou assim pra gente: Meu avô sempre acreditou no amor. Ele próprio foi casado por 70 anos com a minha avó, tinha um amor imenso por ela. Minha avó teve Alzheimer e ele quem cuidou dela até o fim. Ele sobreviveu a 3 AVCs para continuar ao lado dela. E quando ela faleceu, poucas semanas depois, ele descansou também. Como ele sempre acreditou na vida após a morte, tenho certeza que eles seguiram juntos após fazerem a passagem. A Tânia acrescentou também que ele também acreditava que o amor pelos filhos, pelos netos, era algo sagrado. E a maneira dele manifestar isso era abraçar forte, sempre que podia, olhar nos olhos, consolar quando necessário. E, principalmente, ele sempre acreditou e praticou o amor que ele pregava e que dizia que era o mais importante, o amor ao próximo. Uma frase que ele sempre dizia é: fazer o bem sem olhar ao quem. Ela viu e acompanhou ele viver essa frase. Talvez quando a gente planta amor, ele floresce e poderá ser colhido por muitas gerações para frente da nossa. É o que a Tânia acredita. E ela vive esse princípio. Hoje, Tânia e Joel seguem juntos desde 2006. E ela deixou uma reflexão aqui pra gente, que por mais que ela acredite no amor, ela também acha que as relações são muito complexas e que o relacionamento deles não foi fácil e não é fácil, que eles têm muitas diferenças, apesar do mapa astrológico lá muito parecido e dessa coincidência entre as famílias e inclusive desse laço, desde o nascimento do Joel, ela falou que eles têm diferenças que dificultam a construção de um relacionamento, especialmente diferenças socioculturais. Ela falou que eles já tiveram muitos desentendimentos, que têm personalidades muito fortes e também muito livres. E para eles continuam se atraindo como imã, apesar
das diferenças, como se fosse para eles estarem juntos mesmo nessa vida, como se estivesse escrito que nunca faltou amor e que eles seguem escolhendo um ao outro todos os dias. Eles estão juntos há 19 anos, o Joel é uma pessoa muito carinhosa e leal. Já a Tânia é totalmente racional. O Joel, que é mais coração e com muito esforço, ele prosperou muito na vida dele e saiu de um cara que tinha uma situação mais econômica, né? Mais baixa do que a Tânia. Estudou em escola pública, teve uma origem diferente da dela. Ele trabalhou muito e ralou muito para conseguir o seu primeiro emprego e foi crescendo e hoje ganha melhor que a Tânia. Ambos fizeram muita terapia para crescer e aprender a tratar um ao outro como o homem e a mulher que se tornaram no longo do relacionamento. E eu acrescento que da vida, né? A gente muda muito. E continuar se encontrando, né? E escolhendo um ao outro é uma tarefa muito difícil, assim, na minha perspectiva, e escutando isso, né? Que você, né, Tânia, de uma maneira muito lúcida, consegue reconhecer as diferenças. E eu acho que o amor, ele se sustenta aí, em reconhecer a diferença do outro, porque é muito superficial. Eu acho que em alguns momentos da nossa vida a gente encontra uma ideia assim, ele parece muito comigo, ela parece muito comigo, tem algo nele que, sei lá, a gente se identifica, a gente é parecido, eu gosto disso, ela também, ele também, não sei o que lá. Tem uma certa ilusão nisso, né, que a gente acha que tá falando das mesmas coisas ou seguindo os mesmos caminhos. E mesmo quando há muita semelhança, inclusive aí no mapa astrológico, a gente sempre tem diferenças, né, com o outro que a gente se relaciona. E escolher esse outro, apesar das diferenças, na minha opinião aqui, Keila, é a tarefa mais difícil. Então, eu gostei muito de contar a história de vocês, muito bonita, muito imprevisível. Eu nunca na minha vida escutei uma história em que o avô de alguém fez o parto do partner, né, do namorado, da namorada da pessoa. Pra mim, quando eu recebi essa história, eu fiquei assim, passada. Então, obrigada por enviar essa história pra gente. Quero saber, gente, de vocês que estão aqui escutando, se já ouviram algo parecido. Se, sei lá, conhece alguém, sei lá. Eu nunca tinha ouvido, eu acho que não deve existir outra história dessa. Tô brincando, né? O mundo é tão grande, tão louco também, sei lá. Mas eu quero saber de vocês, se vocês tem alguma história assim pra contar, pra compartilhar, ou envia pra gente mesmo a história, ou vamos conversar sobre isso lá no Telegram também. Inclusive, a Tânia enviou aqui pra gente uma foto do avô dela, pra gente ver o sorriso do seu Roberto. E pra finalizar, Tânia deixou aqui um recado. Não sei se nossa união será para sempre, como foi a dos meus avós, mas tenho certeza que eu faço parte de uma grande história de amor. E abaixo a homenagem para vocês verem a foto do meu avô. E você que está ouvindo esse episódio, não é abaixo aqui dos comentários, é lá no Telegram. Botei aqui para dar um suspense e chamar vocês para lá. Um beijo e até a próxima história. Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!